Oi pessoal, eu sou Eduardo Escola e mais uma vez estou aqui com vocês no podcast da Top View Vidas. Dessa vez nós vamos conhecer experiências, histórias de arquitetos e também designer de interiores. Nós vamos mostrar para você um resgate das histórias, das lembranças e também da carreira de cada um. Você também pode conferir outras histórias um pouco mais a fundo no nosso caderno Vidas, Arquitetos e Designers, na edição 273 da Top View impressa. Então, você tem várias opções para correr atrás de tudo isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Nesse primeiro episódio, nós vamos receber o arquiteto do estúdio 3.14 Arquitetura, Piero Gilgen, que vai falar muito sobre as experiências e sobre como as histórias de vida dele podem se refletir também no trabalho. Piero, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pra gente começar, você é muito jovem, né? Sim. 24 anos. Recém-formado também, então bem novo na carreira. Como alguém jovem pode agregar? Porque quando a gente chega numa profissão nova, sempre tem aquele olhar torto, né? Pô, é jovem, é novo demais, mas a juventude traz aquele frescor que também é necessário para qualquer área, né? Sim, e eu trago muito do meu lado pessoal de ser bem dinâmico e uma certa parte de ansiedade também, de estar atrás sempre de coisas novas, para agregar muito nos projetos. Então eu tento trazer essa juventude para dentro dos projetos também, deixar eles mais dinâmicos. Ansiosos, acho que somos todos, né? Na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive hoje, todo mundo tem um quê de ansioso. Sim. Como que a ansiedade é colocada no seu trabalho ou como que o seu trabalho ajuda a dar uma combatida na ansiedade? Eu geralmente já tô atrás de ideias sempre, então quando chega um cliente novo no escritório com uma proposta, geralmente já tenho ali uma pastinha salva e já começo a imaginar muitas referências desse cliente, e a ansiedade também, às vezes ali eu consigo adiantar algumas coisas, alguns processos dentro do escritório e dentro da obra também. A ansiedade só acaba quando o projeto tá ali, check, pronto? De certa forma, sim. E aí entra a ansiedade de ver ele pronto, executado. Qual que é a mais complicada de lidar? Com o seu projeto que tá ali com o controle nas suas mãos ou com a execução que você só fica naquela? Quando isso vai acabar? O mais fácil de lidar com o projeto dentro do escritório. Porque depender de terceiros, às vezes é complicado, mas eu confio muito nos meus parceiros. Como que você decidiu se tornar arquiteto? De onde vem essa inspiração, essa vontade? Desde muito cedo, minha família esteve muito envolvida na construção. Então, eu lembro na praia, a gente reformando a casa. Eu tava lá em cima da laje, concretando. Então, foi uma parte que eu adorei estar acompanhando e ficar lendo o projeto, tentando entender. E depois a gente teve outra construção, também de outro empreendimento na família. E por influência também de uma prima minha que queria muito ser arquiteta, ela assinava a revista, eu ficava vendo. Então foi ali que eu decidi que eu realmente queria estar dentro do ramo da construção. E na época de vestibular, que eu realmente me aprofundei e foi para decidir ou entre engenharia civil ou de arquitetura. Tinha relação um com o outro, né? Exatamente, queria estar dentro da construção civil. Uhum. Então eu decidi um pouquinho mais para arquitetura, para esse lado um pouco mais artístico, vamos dizer assim. É nesse ponto que eu ia chegar, porque a arquitetura mexe muito mais com criatividade. Sim. Não que não tenha toda aquela parte mais burocrática da engenharia civil, mas a arquitetura mexe muito mais com criatividade, com você assinar a sua obra, né? Cada projeto que você faz tem essa sensação de que você está assinando uma obra como se fosse um pintor, por exemplo, fazendo um quadro? Exatamente. A gente une muito a funcionalidade com a estética e também com a parte estrutural da obra, né? A gente une esses três pilares para a gente conseguir realmente um projeto muito de sucesso e bem funcional. Hoje, se você tivesse que escolher apenas um nicho para trabalhar, você prefere residências ou empreendimentos comerciais? Eu gosto muito de trabalhar com residencial. Por quê? O que mexe com você? Eu acho que é um ponto onde a pessoa vai viver ali dentro, é um sonho da pessoa, não que um comercial não seja também, mas eu acho que a gente consegue lidar mais com pessoas e não tanto com, vamos dizer, o lado do dinheiro falando um pouquinho mais alto que é o comercial. E quando você trabalha com uma casa, você trabalha, você disse aí, com os anseios, com os desejos daquela pessoa. É muito difícil para o arquiteto
entrar na cabeça do cliente ou o cliente entrar na cabeça do arquiteto, porque aí eu falo em relação a custos, por exemplo. Às vezes a pessoa vai lá sonhando com o mundo, mas não entra dentro do orçamento dela. Aí vai do arquiteto se adaptar. Eu falo que os e vice-versa, arquitetos, né? são muito... Tem várias profissões dentro da arquitetura. A gente é o psicólogo, a gente é administrador. Então, assim, vai do nosso lado apresentar opções para a gente conseguir realizar o sonho do cliente. Tem diversas formas. Vou dar um exemplo assim. O cliente quer muito uma bancada de mármore. Mas, nossa, o mármore é caríssimo. Então, a gente vai com uma opção de porcelanato. Tem essas, vamos dizer... Variações, exemplo, né? Variações que a gente consegue atender a estética, dentro da funcionalidade e também dentro do que o cliente pode pagar. Quando a gente fala do Piero fora da arquitetura, o Piero, ele busca referências o tempo todo. A profissão existe, mas o Piero, ele é arquiteto 24 horas por dia ou tem aquele momento que ele se desliga? A gente tenta se desligar, mas eu acho que o nosso olhar fica muito treinado. Então, assim, a gente tá indo num restaurante, por exemplo, num momento de lazer. A gente tá olhando ali, às vezes, o detalhe da decoração, a iluminação. Nossa, que mobiliário bonito. A gente vai guardando essas referências. Mas que, realmente, nosso olhar é treinado e fica 24 horas ali. E esquecendo a arquitetura, o Piero relaxa como? Busca o quê pra... Esse é meu momento de descanso pensando em você mesmo. Eu gosto muito de cozinhar. Eu acho que é uma terapia pra mim. É um momento que eu dedico pra mim, de fazer uma comida gostosa pra mim, tipo, me tratar ali. Viajar também, pra mim, é um primordial. Na cozinha, daqui a pouco a gente vai falar do seu projeto específico, né? Porque eu sei que você se mudou há pouco tempo, Sim. né? Mas na cozinha em específico, você tem uma especialidade? Gosta do quê? Adoro cozinhar massas. Você faz a sua própria massa? Ainda não cheguei nesse ponto. Mas eu adoro fazer uma massa fresca com um molho bem gostoso. Eu acho que pra mim, assim, dá um quentinho no coração pra poder me concentrar ali pra mim. É o tal do comfort food, né? Também. Pro Caderno Vidas da Top View 273, a edição 273, que você também pode conferir, a edição impressa com mais histórias, ou aqui a gente está batendo um papo. Às vezes nem todas as histórias que estão lá estarão aqui, e as que estão aqui estarão lá na revista. E você falou, inclusive, de uma perda precoce da sua vida, que... Aí eu queria que você contasse um pouco como que isso mudou o Piero. Desde cedo, minha família conta que eu tive muito cuidado sempre com a minha mãe, por conta da condição de saúde dela. Então, eu tenho esse meu lado de sempre tentar cuidar e ser muito afetuoso com os outros. De doar muito meu tempo, de querer ajudar todo mundo. Então, acho que esse foi um lado que desenvolveu muito por conta da minha mãe. A perda de uma mãe é algo que eu não consigo descrever, mesmo já tendo perdido a minha também há 5 anos, mas é muito difícil da gente descrever. É só vivendo que a pessoa consegue sentir. A minha sensação não vai ser igual à sua, o seu luto não é igual ao meu e tudo isso. Mas eu, pelo menos, sinto que eu me tornei um pouco mais sensível. Eu era a pessoa mais... Eu era mais casca grossa e me tornei um pouco mais sensível após a perda da minha mãe. Essa sensibilidade, ela chegou a você, a sua profissão, na vida? Eu sinto que eu sempre fui muito sensível em relação ao mundo, como que as coisas chegam a mim. Mas eu sinto que o lado dela de sempre cuidar muito dos outros também, como as pessoas falam, conta histórias dela, isso me mexe muito. Eu tento levar muito isso pra minha vida. E a arquitetura é cuidado também, né? Também. Além dessa perda, você também saiu da casa dos avós, conquistou seu próprio espaço. O que isso representa pra você? Porque você teve que, de uma certa forma, ser o cliente do arquiteto, você foi tudo no mesmo bolo, né? É muito difícil, porque a gente tem muita referência, então... Quando a gente tem um terceiro cliente, né, que é outra pessoa, a gente consegue talvez ler a pessoa melhor e vir com soluções mais prontas já. Eu, por exemplo, no meu apartamento, troquei 3 vezes de conceito do projeto, de cores. Com ele executado ou com ele no projeto? No projeto. Ah, tá. Ufa. Mas tem clientes também que mudam no meio da obra, assim, não gostei mais dessa cor, né? Aí tem que mudar. Probleminha.
Mas no meu foi durante o projeto, mas como a gente tá sempre muito em contato com referências, com muitos materiais, com novidades, então pra mim foi um pouquinho difícil de definir o conceito, até que eu encontrei a base do conceito do projeto e dali eu fixei e consegui seguir. Então o pessoal tá curioso, ele quer saber, quem tá em casa, quem tá nos ouvindo no carro, enfim, quer entender qual o conceito que você escolheu pra você. O que define o Piero na arquitetura da casa dele? Um ambiente muito alegre, com cores bem vivas. Eu acho que é o que me define, assim, de tá ali presente e sentir bem essa presença. Com cores bem quentes. Muita gente esquece da personalidade na hora de definir, ou pelo menos bolar o projeto do seu lar, da sua casa, do seu escritório, enfim. E muita gente corre atrás de tendência. Hoje, a tendência que a gente vê muito nas revistas, vê na internet, é ripado, cores muito destacadas. Você me citou há pouco o cimento, a madeira. Como fugir da tendência que a pessoa fala, não, eu quero ir por onde está todo mundo indo, porque é o caminho mais fácil. E acaba esquecendo da personalidade. Porque a pessoa também tem que pensar também que ela vai morar dentro daquele lugar, né? A gente fala que o projeto não pode tirar do Pinterest e colocar na casa do cliente, né? Então a gente tem que ter essa leitura da personalidade do cliente, trazer esses desejos e nem muitas vezes a gente traz esse desejo realmente bem explícito. A gente fala muito em mimetizar essas referências dentro do projeto, onde a gente consegue colocar pontinhos de referência, tanto de cor, o formato do mobiliário, a gente consegue trazer esses pontos e o cliente fala, meu Deus, é muito melhor do que eu não podia nem imaginar que seria assim. O Pinterest ajuda ou atrapalha? Atrapalha porque muitas vezes o cliente vem numa reunião, gostei disso. Ah, não, olha isso. Então ele vem com muitas referências, ele não entende o que ele quer. Então dificulta um pouco a nossa leitura do cliente e entender o que ele precisa realmente. Eu, quando fui fazer o projeto, também mudei há pouco tempo. E quando eu fui fazer o projeto, o Pinterest foi, de fato, até uma briga no casal. A gente... eu via de um jeito, aí me mostrava de outro. E aí a gente começava a se bater e tem que preencher aquele formulário, enfim, aquela entrevista que a arquiteta fez. Na hora de preencher o meu... Aí a gente falou, então vamos fazer o seguinte, cada um preenche um e depois a gente faz um terceiro. Deu tudo, não que deu tudo trocado, mas eu acho que a arquiteta entendeu mais o nosso, talvez o nosso estilo do que nós mesmos, assim. Sim. E de fato, Pinterest, você busca lá sofá grande. Você quer todos, ou você não quer nenhum. Então aí que entra o psicólogo, o arquiteto psicólogo. E na sua criação, no seu projeto, no seu processo de criação, você gosta muito de ouvir música? Adoro. Faz parte desse momento de busca e nesse momento de criação? Faz, eu acho que música me move. Eu tô dirigindo, tô com música, eu tô ali projetando, tô com música. Eu acho que me ajuda a conectar mais com o projeto e tá ali dentro. Que tipo de música você gosta? Gosto muito do pop, música brasileira também adoro. Como a gente tem na edição ali do impressa, o Coldplay, pra mim a música, a banda em si é maravilhosa, com toda a sensibilidade que eles têm da música, todos os significados. Então pra mim a banda da minha vida, eu digo. É que o Coldplay é democrático também, né? Ele tem músicas pra quando você quer chorar, pra quando você quer rir, pra quando você quer ir pra festa. E de fato, você consegue colocar todos esses sentimentos num cômodo, por exemplo? Sim. Porque tem aquelas pessoas que são mais melancólicas e querem uma casa mais melancólica, né? Tipo de projeto, né, que a gente fala. Então vai, às vezes, do tipo da iluminação que a gente escolhe para o ambiente, ou o formato do mobiliário, as cores. Então a gente consegue aplicar bem dessa personalidade do cliente dentro do projeto. Quando a gente fala de arquitetura e de um jovem arquiteto igual você, qual foi o maior desafio que você encontrou para entrar no mercado? Eu acho que dentro da arquitetura de Curitiba, a gente tem grandes nomes, e nomes de respeito, pessoas e profissionais que eu admiro muito. É você conseguir se inserir realmente e mostrar que os jovens conseguem também executar um trabalho bem legal. E tá ali talvez no mesmo nível com esses grandes nomes da arquitetura. Como que o jovem de 24 anos mostra que tem confiança, credibilidade e tem o seu espaço garantido no mercado? Tô tentando descobrir isso. No dia a dia, na prática. Exatamente. Enfrenta algumas barreiras, mas é com resiliência que você tem que também permanecer, né? Sim.
Falando em resiliência, se tem algo que o arquiteto precisa ter, é essas mudanças, às vezes de humor do cliente, às vezes das oscilações do mercado, e a gente tem que também falar de relação com o mercado, por que não? Por isso a gente trouxe o Renan Guilherme, que é gerente comercial do espaço Hipermix aqui de Curitiba, rede de lojas de materiais de construção. E aí eu te pergunto, Renan, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso Vidas Arquitetos. Muito obrigado. Como é ter uma boa relação com os arquitetos? Porque eles chegam com certeza com diversos projetos ao mesmo tempo. Sim. E onde que entra a loja, o fornecedor nesse caminho aí? Bom, o espaço Hipermix lá, desde o clima, a gente preza muito pelo clima de loja, estar ligado também às tendências do mercado, ouvir muito o profissional que procura a gente para ele trazer o cliente de uma forma tranquila, leve. Ele já faz uma pré-seleção dos produtos que ele gosta para a loja, para o projeto, né? Trabalhar com o Perro, ele é muito versátil na questão de aceitar as sugestões para o projeto. Então, ele passa o projeto para a gente consegue já ver o que vai ser especificado, cor, textura, se o material tem a pronta entrega também, que hoje é um diferencial nosso. E quando não tem a pronta entrega? Ou nunca não tem? Então, não. Hoje, falando do espaço Hipermix, a gente trabalha muito com o estoque à pronta entrega, né? Uhum. Para que o arquiteto, tudo que ele coloque no papel, às vezes ele tem um prazo apertado que o cliente demorou para escolher, para bater o martelo. Então, se ele vier com uma especificação de tal revestimento que leve um tempo hábil que não tem, nós temos várias opções no nosso depósito lá para atender o pronto entrega. Isso que eu ia te perguntar. Sempre tem um plano B? Sempre. Por exemplo, vou procurar, igual o Piero falou, da questão do mármore que vira porcelanato. Mas um piso, por exemplo. O meu piso ideal é um marmorizado. Uhum. Chega lá, eu sempre pensei no marmorizado bege. Não tem. Uhum. Como trabalhar também para o cliente entender que, se você quer agora, tem essa opção. Uhum. Se você tiver a paciência, porque lidar com a paciência é meio complicado também, né? É difícil. E na época com a ansiedade. Da pandemia, a gente viveu muito forte isso, né? Com a falta de matéria-prima na indústria. Então, a gente fala assim que o relacionamento com os profissionais de arquitetura com as lojas especializadas tem que ser um relacionamento de você poder ligar pro Piero lá e falar, olha, esse do projeto a gente não tem, mas nós temos um muito parecido. Então, a gente chega num consenso, assim, juntamente com o cliente, utilizando fazendo uma leitura antes com o profissional, assim, sabe? E deixar o cliente satisfeito. Já que a gente está falando de peças, produtos, hoje o que mais sai? Qual que é a tendência se a gente fosse falar de cozinha? Hoje, assim... Essa é justa, mas é isso mesmo. A gente comenta muito do cimento queimado, né? Uhum. Então, as reproduções de cimento queimado, itens com mais uma pegada mais natural, orgânica também. Mas o campeão nosso de vendas é a sonoridade de cimento queimado ainda. Vou para outro cômodo. Uhum. Tendência em sala de estar. Para Curitiba, que a gente está explorando muito os acabamentos, não utilizar tanto o polido, né? Então, utilizar superfícies mais foscas. E ainda o marmorizado predomina, só que numa pegada mais rústica, voltado para pedra. Tanto que os lançamentos desse ano são todos voltados não tanto para o marmorizado, mas sim para pedra. E para a gente finalizar e fechar essas dicas de tendência aí, tem alguma cor que está em alta? Olha... Ou cores que estão em alta, ou um estilo de pintura que está em alta? O que a gente viu muito lá na feira de lançamentos é você manter uma pegada de piso e parede mais neutra e você utilizar cores mais terrosas, né? Então, puxando mais pro terracota, o marsala também, que é a cor do ano determinada lá pela Pantone. Então, esses tons assim, você destacando a base neutra e daí evidenciando algumas paredes explorando o uso de cor. Esse é o Renan Guilherme, gerente comercial do Espaço Hipermix. Onde que o pessoal encontra o Espaço Hipermix? Hoje nós temos 3 lojas em Curitiba. A loja do Rebouças, que fica na Alferes Poli. Temos a loja do Batel, que é na Alameda Carlos de Carvalho. E temos nossa loja, que é a nosso xodó, a nova loja, que é na Nossa Senhora da Luz, que é ali do lado no complexo ali da família Farinha. Super bem localizado. Com certeza vocês vão ser super bem recebidos lá. Então tá aí, esse é o Renan. Obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, Renan. Piero, a gente já tá quase
caminhando para o final do nosso podcast, e aí a gente quer saber mais sobre você, sobre seus estilos, suas vontades, enfim. É como se fosse um bate-bola, tá? Tá. Vamos começar perguntando quem que é a pessoa referência para você? Dentro da arquitetura, pessoal? Você quem manda. Zaha Hadid. Por quê? O lado da história dela, por ser mulher, do Oriente Médio, imigrante no Reino Unido, ela tem um lado um pouco mais de guerreira dentro da história. Que sonho o Piero ainda não realizou, mas vai alcançar? Talvez visitar todas as Disneys do mundo. Já conhece quantas? 2. Faltam? 3 ou 4. Eu sou zero esquerda em falar de Disney, então por isso que eu pergunto, das que você conhece, quais são? Orlando e Los Angeles. Qual você preferiu? Orlando por todo o complexo. E qual seria a próxima a conhecer? Paris. Experiência que você recomenda a todos, que você já teve e todo mundo deveria passar por isso? Show do Coldplay. Você foi no de Curitiba? São Paulo. No de São Paulo. O que mais chamou sua atenção? Nós tivemos... eu já conversei com pessoas, inclusive aqui no nosso podcast Vidas, que foram e disseram que se sentiram em outra dimensão. Por alguns momentos. Eu acho que em todos os momentos do show, eles com o show de luzes e as músicas que tem um grande significado pra mim, eu acho que pra muitas pessoas, pelo menos uma música do Coldplay tem um grande significado. Toda a atmosfera do show eu acho que é maravilhoso. Não posso viver sem? Doce. É uma formiga sumida. Sim. E claro, né? Vamos terminar falando de arquitetura. Qual que é o seu estilo de arquitetura preferido? Modernismo brasileiro. Das linhas retas, a organicidade, a veracidade dos materiais, os grandes espaços, grandes aberturas, conexão com a natureza. Então tá aí, esse é o Piero Gilgen, arquiteto do estúdio 3.14 Arquitetura aqui de Curitiba. Piero, para quem ficou ainda mais curioso com a sua história, com o seu trabalho, como é que o pessoal pode te encontrar? Pode entrar no Instagram do escritório, Estúdio 3.14 Arq. Por lá a gente posta vários projetos, várias referências, tendências também. Podem entrar lá em contato pra gente poder fazer um projeto. E se tiverem dúvidas, é só mandar lá nas mensagens que vocês respondem. Sim. Então tá aí, Piero, obrigado, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado pelo convite. E você que tá aí pode conferir a história do Piero e de outros arquitetos e designers na nossa edição 273 da Top View, no caderno Vidas Arquitetos. No próximo episódio tem mais histórias e mais experiências para você.